Agradecemos. Amém. Ainda em pé, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as Bíblias na terceira epístola de João. Tem apenas um capítulo, nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Terceira epístola de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Façamos uma leitura responsiva. Eu lerei os ímpares e a igreja lê os pares. Assim nos diz a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos seus irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. A terceira epístola de João é uma epístola muito pequena, ela tem apenas 15 versículos. E por que esse tamanho? Porque ela não é uma epístola dirigida a uma igreja ou a algum grupo de igrejas, como nós vemos em algumas epístolas. Ela é dirigida a um amigo do apóstolo João, que nós encontramos logo no primeiro versículo. Logo no primeiro versículo, com a expressão amado algumas vezes. O presbítero ao amado Gaio. A igreja pode se assentar. Nós encontramos essa expressão, amado, algumas vezes. Então entendemos que se trata de um amigo. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E o segundo também começa com amado. Este irmão chamado Gaio, nós só não temos certeza se ele se encontra em alguns outros lugares da Escritura. Porque no Novo Testamento nós teremos pelo menos 3 pessoas chamadas de Gaio. É um nome muito comum no Império Romano. Então nós não sabemos se ele aparece em algum outro momento ou se essa é a única vez que ele aparece. Mas o que nós sabemos? Gaio é um irmão piedoso de uma das igrejas que João pastoreava. Ele é um irmão piedoso e pelo que nós encontramos nesse texto, ele sendo chamado de filho, talvez ele seja um filho na fé de João. Alguém que João evangelizou ou que veio a Cristo pelo ministério de João. Nós não temos uma indicação de cargos, se Gaio era presbítero, diácono, se ele oferecia algum ofício na igreja. Mas o que nós sabemos é que ele era um daqueles irmãos com quem nós podemos contar. Ele exercia um ministério mesmo que não tivesse nenhum cargo. Essa epístola é uma epístola muito pessoal. Se na segunda epístola de João ele fala de algumas situações sem citar nomes, ele só cita alguns cooperadores da fé, alguns hereges, algumas pessoas que deveriam ser evitadas. Na terceira epístola ele cita os nomes. Temos 3 nomes nessa epístola de 15 versículos: Gaio, Demétrio e Diótrefes. 2 como exemplos bons e 1 como exemplo ruim. São 3 mensagens que nós temos. E a mensagem a Gaio, qual é esta mensagem? Primeiro, uma mensagem de alegria e de oração. O apóstolo João, ele diz que está alegre pela vida de Gaio, pelo testemunho que ele tem recebido dos outros irmãos, e ele ora por Gaio, pedindo a Deus pela saúde dele, pela prosperidade dele. Mas
qual é essa mensagem? Qual é esse testemunho que João recebeu e que o deixa alegre pela vida de Gaio? Aqui nós encontramos 2 testemunhos sobre a vida de Gaio. O primeiro, no versículo 3, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Então, dos irmãos que vieram dessa igreja falar com João, nós encontramos a mensagem: olha, o Gaio é da verdade e vive de acordo com a verdade. E essa é uma mensagem que talvez seja facilmente dita sobre cada um de nós. Viver na verdade, se importar com o evangelho da verdade. Como bons presbiterianos, nós temos um bom sensor para a heresia, né? Qualquer mensagem estranha, qualquer frase que não foi dita da melhor maneira, nós identificamos. Então nós nos encontramos, muitas vezes, muito longe de qualquer mensagem do evangelho da prosperidade ou do evangelho do coach. E isso é muito bom. Mas ainda assim, uma coisa que nós deveremos lembrar nas nossas vidas é que se nós sabemos que hoje isso não é uma fraqueza nossa, Satanás também sabe. Então não vai ser neste momento de alegria, de uma boa EBD, de uma conversa que teremos no final, amistosa com os nossos irmãos, que nós receberemos uma oferta de um outro evangelho. Mas vai ser naquele dia da tristeza, naquele dia da calamidade. Haverão momentos em que será mais fácil, mais tentador aceitar outras propostas de um evangelho onde nós somos o centro, de um evangelho que não é sobre Jesus, mas sobre as nossas vidas. Então, a mensagem desse primeiro testemunho é que, mesmo que hoje nós estejamos próximos da verdade, nós não nos encontramos tentados a cair em nenhuma heresia, que nós estejamos sempre em comunhão com o Senhor e buscando o Espírito Santo, porque essas propostas sempre virão de um outro evangelho, de uma outra mensagem. Esses ataques ocorrerão nos momentos onde nós estamos mais tristes, desesperados. Mas mesmo assim, o Espírito do Senhor é o que nos fará negar essas propostas, negar esses convites. O segundo testemunho que leva o apóstolo João a se alegrar com Gaio se encontra no versículo 6. Eles deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Então, se Gaio era muito fiel à verdade, ele também era muito fiel ao amor. E o amor aqui em que sentido? Gaio recebia em sua casa os irmãos que estavam sendo perseguidos, os irmãos que por causa do evangelho tinham perdido tudo. A Bíblia diz aqui no versículo 8, no versículo 7, no 8, que eles saíram muitas vezes de casa sem receber nada. Eles não tinham absolutamente nada, apenas o evangelho. E mesmo assim, Gaio recebe esses irmãos, cuida desses irmãos, acolhe eles na igreja. E se facilmente seria dito de cada um de nós, da nossa fidelidade à verdade, será que também seria dito isso da nossa fidelidade ao amor? Será que cada um de nós consegue hoje olhar para algum irmão e pensar, olha, no momento que aquele irmão precisou, eu ajudei. No momento que ele estava fraco na fé, eu o auxiliei. Não precisamos dizer, mas será que estamos cumprindo com essa verdade? Será que esse testemunho duplo também é verdade nas nossas vidas? Como somos fiéis à nossa fé, à nossa verdade? Será que temos sido fiéis também em amor? Pessoalmente, eu acho muito bonito quando isso acontece. Alguns dias atrás, eu estava conversando com os irmãos e eles perguntaram como foi a minha vinda do Mato Grosso para cá, como foi a questão da saudade da família, de adaptar a uma igreja nova, uma cidade nova, e perguntaram de como foi a dificuldade. Eu falei que houveram algumas dificuldades, mas que não foi tão difícil por conta de alguns irmãos aqui da igreja, que me acolheram como um filho, que me acolheram como parte da família deles, e que eu podia falar isso sobre a vida deles. Então, quando eu notei, eu estava contando a minha história, mas eu estava 5 minutos elogiando um irmão que foi importante para mim, que me acolheu na família dele, que esteve me auxiliando, tanto na igreja, como no meu trabalho, e em tudo aquilo que eu precisava. E eu pensei, nossa, é muito bonito isso. Mas isso não deveria ser dito só de algum irmão da igreja.
Nós temos alguns irmãos na igreja que, quando a gente ouve de alguém que precisa, a gente fala, olha, aquele irmão ali costuma auxiliar, aquele irmão ali provavelmente vai te ajudar, mas isso não deveria ser específico de um ou de outro. Cada um de nós deveria ter essa postura de amor, de acolher aqueles que precisam, sejam aqueles que acabaram de chegar no Evangelho, seja aqueles que são visitantes na igreja, ou seja aquele irmão que está do nosso lado há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Que esses 2 testemunhos sejam dados sobre a nossa vida, não só de fidelidade à palavra do Senhor, mas de fidelidade ao amor, de praticar essa palavra, de viver essa palavra. E que, se ainda hoje isso talvez não seja uma verdade, se talvez buscando a nossa mente nós não conseguimos dar exemplos de pessoas que nós ajudamos, ou de ministérios que nós auxiliamos, mas que de hoje em diante isso seja verdade nas nossas vidas. Que nós busquemos esses 2 testemunhos, fidelidade à verdade, à nossa fé, e fidelidade ao amor, amor aos nossos irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Que a verdade do Senhor, ó Senhor, seja um objeto da nossa fidelidade, que sejamos fiéis à Tua verdade, à Tua palavra, que sejamos fiéis ao amor, ó Senhor. Que o amor esteja nos nossos corações, não só pelo Senhor, mas também ao nosso próximo, ao nosso irmão. Pois a Tua palavra diz que se dissermos que amamos ao Senhor, mas não amamos ao nosso irmão, somos mentirosos. Então ministra aos nossos corações amor, compaixão e misericórdia. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Gostaria de passar a palavra agora